Talene Ferreira de Carvalho da Silva é advogada, ela tem LLM em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade de Cambridge, e ela trabalha atualmente em São Paulo, né, pegando causas também do Brasil todo. E, além disso, ela tem um Instagram que tem muitas informações como essas que ela estava contando aqui para a gente no intervalo, sobre curiosidades que a gente não vê em qualquer lugar, sobre a propriedade intelectual. Então, sigam ela lá no Instagram. Eu estou mesmo com obra no vizinho, Isabela. Está uma furadeira aqui do meu lado. A palavra é sua, doutora Aline, muito obrigada. Eu queria aproveitar para, mais uma vez, agradecer o convite que me foi feito pela doutora Caroline para participar desse curso, fiquei muito contente. E depois desse debate acalorado que nós tivemos no painel anterior, né, vamos para um tema que não é nem um pouco polarizante, que é o tema da cannabis. E eu tenho só 20 minutos para falar sobre o tema, depois a gente vai ter 10 minutos de debate. Mas só para contar um pouquinho da minha história com a cannabis, o interesse surgiu porque eu peguei um caso concreto de uma patente para uma goma de mascar contendo THC para uso medicinal, para uso como analgésico para quem tinha câncer ou para quem passou por algum trauma na região da cabeça e pescoço. E essa patente teve a anuência prévia inicialmente negada pela Anvisa, e quando esse caso bateu no escritório que eu trabalhava na época, eu conversei com o sócio e falei, eu quero pegar esse caso, porque esse caso traz discussões muito interessantes, porque, infelizmente, há muito estigma ainda com relação ao uso medicinal da cannabis e muita desinformação, apesar da cannabis ser utilizada como erva medicinal desde pelo menos 2700 a.C. Então, eu acho que a questão da cannabis medicinal não é um problema de saúde pública, é um problema de comunicação, das pessoas entenderem que não faz sentido proibir o uso medicinal de um ativo que tem propriedades já comprovadas para o tratamento de diversas doenças, e algumas que são doenças que a gente chama de necessidades médicas não atendidas. São doenças para as quais não tem um medicamento que efetivamente enderece aquela necessidade. Então, eu queria dizer que aqui a gente não vai falar de uso recreativo, a não ser quando estritamente necessário, quando tiver relação com o uso da cannabis para fins medicinais, porque, infelizmente, os temas acabam se correlacionando. A proibição da cannabis, ela efetivamente afetou muito o uso medicinal, e não só o uso recreativo, o uso adulto. Eu não gosto da palavra uso adulto, porque me remete ao uso do termo adulto para pornografia. Eu não acho pornografia uma coisa legal. Mas eu prefiro usar o termo uso recreativo mesmo, até porque, né, obviamente, quando a gente fala de uso recreativo, a gente está falando do uso social que acontece por outras drogas, como, por exemplo, cigarro, álcool, e que são perfeitamente legalizadas, né? E o tema que me foi dado foi comparar a experiência canadense da legalização da cannabis medicinal com a experiência brasileira, que a gente está, aos poucos, legalizando o uso da cannabis medicinal. Ele está, digamos assim, parcialmente legalizado. Depois a gente vai discutir isso melhor. E também para discutir as dificuldades da proteção das cultivares nesse cenário, comparando também a experiência canadense com a experiência brasileira. Tá? E para aproveitar bastante o nosso tempo, que é escasso,
eu vou começar trazendo as noções aqui sobre o que é uma cultivar, porque eu não sei se todo mundo aqui que está nessa palestra sabe como é que funciona a proteção de cultivares. Todo mundo que trabalha em PI acaba conhecendo um pouquinho de patente, um pouquinho de marca, mas a cultivar muitas vezes é tratada como se fosse um direito coitadinho, e muita gente não tem tanta noção do que se protege. Primeiro que eu queria dizer que que cultivar, no dicionário, tá? Ele é um termo que é utilizado para tratar de variedades de espécies vegetais que foram melhoradas pela ação do homem. Essas variedades podem ser tanto de uso ornamental quanto de uso agrícola, de um modo geral, agrícola industrial. E esse melhoramento ele pode ocorrer tanto por que a gente chama de cruzamento tradicional, ou seja, cruzando variedades naturais para selecionar características de interesse, ou por meio do uso da técnica do DNA recombinante, ok? Essas características que são selecionadas podem ser das mais diversas naturezas, podem ser desde resistência à praga, resistência à seca, até características, por exemplo, dos frutos dessas espécies vegetais, como, por exemplo, um fruto mais doce, a uva sem semente, e tudo isso é feito por meio de seleção pelo próprio homem. Para vocês terem uma ideia, o pãozinho que a gente come todos os dias, ele é fruto de seleção. As espécies de trigo que são utilizadas atualmente as variedades de trigo, que a espécie é a mesma, para o nosso pãozinho, elas são variedades que foram selecionadas ao longo de, literalmente, milênios pelo homem para selecionar determinadas características que são interessantes para o cultivo do trigo. Tá? As cultivares, elas podem ser objeto de direitos exclusivos ou não, ok? Tem cultivares que não são objeto de direitos exclusivos. E para essas, aqui no Brasil, para elas poderem ser cultivadas e comercializadas, basta que elas estejam registradas no RNC, que é o Registro Nacional de Cultivares, que é mantido pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme a nossa lei de sementes mudas. Tá? É como se fosse, digamos assim, um registro sanitário da Anvisa, fazendo aqui uma analogia. No entanto, para que haja a exclusividade, é necessário que haja um registro perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, conforme a nossa Lei de Proteção de Cultivares, que não é a nossa Lei de Propriedade Industrial, é uma outra lei. A proteção que é concedida pelo Certificado de Proteção de Cultivar é uma proteção sui generis, que recai sobre o material de reprodução ou multiplicação vegetativa daquela variedade. E ela protege o direito do melhorista, que é aquela pessoa que fez a seleção daquelas características únicas daquela variedade. E para que essa variedade possa ser protegida por um certificado de proteção de cultivar, ela precisa ter 3 características, que são distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. Distinguibilidade tem que se distinguir de outras variedades anteriores, ok? Homogeneidade que todos os indivíduos, né, daquela variedade têm que ter características homogêneas. E estabilidade, que nas sucessivas gerações, nas sucessivas safras, você consegue manter aqueles caracteres individuais daquela variedade. E como é que você distingue uma variedade nova de uma variedade anterior? Por comparação, você compara as características que você está reivindicando com as características de uma variedade anterior mais próxima. O SNPC tem formulários que vocês podem pegar pela internet
que mostram, né, quais são essas características que têm que ser utilizadas na comparação, e essas características variam de acordo com a espécie. Então, por exemplo, se você tem a vitivinífera, que é a videira, na comparação, você vai ter que escolher qual é a variedade mais próxima daquela que você está querendo proteger, e tem lá as opções, por exemplo, Garnacha, você vai ter a Cabernet Franc, a Cabernet Sauvignon. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha na página do SNPC para ver esse tipo de formulário e ver como essa comparação é feita, mas geralmente com base nas características morfológicas da variedade, ou seja, características dos frutos, características da floração, quando tem a floração, tamanho e formato da folha, características do caule. É um trabalho realmente para botânico e para engenheiro agrônomo. O prazo de proteção que é dado pelo certificado de proteção de cultivar, ele varia de 15 a 18 anos, ou 18 anos, dependendo da espécie envolvida. Recomendo que vocês leiam a Lei de Proteção de Cultivares, que infelizmente não tenho tempo aqui para discutir mais a fundo essa lei. E, assim como a gente tem a CUP e a CUB para outros direitos de PI, no caso de cultivares, a gente tem a OPOV, que é um tratado internacional que trata da proteção de variedades vegetais, que esse tratado existe em duas versões, a OPOV 78 e a OPOV 91. O Brasil está na OPOV 78. A diferença principal entre uma versão e outra do tratado é que o POV 78 dá mais liberdades a terceiros que não no uso da cultivar protegida, em relação ao POV 91. Também sugiro que vocês deem uma leitura, tá? E, gente, antes da aula, eu pedi para a BPI, para a OMP, para eles fazerem um upload de vários materiais na plataforma do Seduc. Acredito que vocês talvez já tenham dado uma olhadinha. Eu vi que, infelizmente, alguns nomes foram subidos errados, mas o material está todo ali, inclusive as leis que eu estou referenciando. A Bruna está perguntando, o direito do melhorista é um direito exclusivo? Sim, é um direito de exclusividade, como seria o direito, por exemplo, do titular da patente. E, assim como o direito do titular da patente, também tem algumas limitações que estão dispostas na Lei de Proteção de Cultivares. Tá? E essas limitações, elas têm ainda um asterisco para a cana-de-açúcar, que é uma espécie que é tratada de forma completamente diferente na lei. Quem tiver interesse, me escreve depois que eu posso mandar materiais, tá? Mas indo para a dona Cannabis, que é o objeto da nossa discussão de hoje, eu queria falar um pouquinho da espécie, porque a gente não tem como falar das polêmicas, né, sobre a proteção e falar das particularidades da proteção das cultivares sem tratar da espécie Cannabis sativa. Já começo dizendo que há uma polêmica sobre quantas espécies de cannabis existiriam. Porque se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com esse tema foi que o pessoal de taxonomia adora brigar sobre classificação das plantas. Então, há toda uma polêmica sobre se haveria 3 espécies ou uma espécie só com diversas variedades. Mas a opinião majoritária é que existe uma única espécie, que é a Cannabis sativa, que tem 3 variedades principais, que são a sativa, a indica e a ruderalis, que estão aqui ilustradas nesse slide. Vocês veem que as características morfológicas dessas variedades são completamente diferentes entre si. Né? A sativa é uma planta bem alta, com as folhas bem largas. A indica é mais baixinha e a ruderalis é quase um arbusto.
E essas diferenças, elas acontecem por conta das regiões onde essas variedades surgiram. Como eu falei no início, a cannabis ela é utilizada para fins medicinais, pelo menos desde 2700 a.C. Mas estima-se que ela foi domesticada pelo homem há 12 mil anos. Ou seja, ela é agricultável, vamos colocar assim, há muito tempo. E há indicativos de que a espécie sativa já é um cultivar melhorado em relação a uma outra espécie anterior que os estudiosos chamam de cannabis basal. A cannabis sativa é uma espécie nativa do sul da China, norte da Índia, daquela região do Himalaia, e ela é uma planta que, na sua versão selvagem, ela pode ter reprodução tanto sexuada quanto assexuada. A reprodução sexuada ela ocorre com essas flores aqui que estão no slide. A de cima é feminina, de baixo é masculina, bem feiozinha, a versão masculina, né? E é justamente da flor que se extraem os ativos que são utilizados para os fins medicinais da cannabis. E nessa domesticação da cannabis, e nesse processo de evolução dela, como eu mencionei, tem 3 variedades principais, em que a variedade sativa é aquela que tem a alta concentração do THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é a substância psicoativa da cannabis, ela que dá o barato da cannabis. A indica, ela tem como característica ter uma concentração maior do CBD, do canabidiol, que eu acho que muita gente já ouviu falar que é do canabidiol e do uso medicinal dele no tratamento de epilepsia. E a ruderalis, ela é a versão que menos tem THC, e ela é comumente utilizada para fins industriais, como têxteis e para papel. Muita gente não sabe, mas há evidências científicas de que o papiro egípcio era feito com cannabis, dessa espécie ruderalis, melhor, dessa variedade ruderalis. E durante muito tempo, na Europa e na Ásia, a cannabis foi a principal fonte, não só para papel, mas para fibra têxtil, porque ela tem uma característica de ser muito resistente. Tanto que as caravelas dos portugueses que fizeram as grandes navegações eram feitas com fibra de cannabis. E é essa variedade ruderalis, que tem pouco THC, que é chamada de cânhamo ou hemp. Então, o Marcelo D2 mentiu para vocês quando disse que planta hemp era planeta maconha. Não, é planeta cânhamo. Hemp, quando a gente está falando de hemp, é sempre essa variedade de uso industrial que quase não tem THC. A variedade sativa, na natureza, ela tende a crescer em locais que têm grande insolação, porque o THC foi, digamos assim, uma adaptação evolutiva da cannabis sativa para crescer em locais que tinham insolação índice de UV muito alto, porque o THC ele faz parte da resina que protege as folhas da planta contra o sol. A indica já tende a crescer em climas subtropicais, e ruderalis em climas temperados, e há evidências, né, que a variedade ruderalis surgiu primeiro no que é hoje a Finlândia e a Rússia. São países muito mais frios do que China e Índia. Indo adiante. Opa, Então, eu falei para vocês, né, de algumas substâncias que são encontradas naturalmente na planta da cannabis.
pode parecer surreal, tá? Mas ainda não se sabe quais são todos os canabinoides que são encontrados na planta, tendo em vista a proibição que durou muito tempo. Tá? Mas dentre os canabinoides já identificados, os principais são esses que estão no slide, que são o THC, que é o que dá o barato, o CBN, que é um metabólito natural do THC, que também tem algum efeito psicoativo, o CBD, o CBC, que é o canabicremo, o CBG, que é o canabigerol, e o THCV. Todos esses aqui que estão destacados têm algum uso médico para doenças que vão desde epilepsia até câncer, glaucoma, sarcopenia e outras condições médicas, tá? E desses todos aqui, apenas ressaltando que só o THC e o CBN têm efeito psicoativo. As demais substâncias aqui não têm efeito psicoativo, tá? Além dos chamados canabinoides, que são essas substâncias que são encontradas na cannabis sativa, essa espécie cannabis sativa, ela vai ter o que a gente chama de terpenos, que são substâncias aromáticas encontradas em diversas plantas, e que são as responsáveis por dar aquele cheiro característico da planta da cannabis. E, aos poucos, também está se estudando o uso médico desses terpenos e o uso deles, inclusive, para aromaterapia. E o uso médico da cannabis, gente, não é uma coisa nova, não é uma coisa inédita. Na verdade, ele esteve aí durante a maior parte da história registrada da humanidade, começando pela medicina tradicional chinesa. Como eu disse para vocês, o primeiro uso documentado medicinal da cannabis é de 2700 a.C., num livro que é considerado a primeira farmacopeia do mundo. Vou até pegar aqui a cola para ler, porque eu não falo chinês, que é o Pen Cao, desculpem meu chinês, que foi um compilado feito por um imperador chinês com todas as ervas que eram utilizadas as ervas e substâncias que eram utilizadas para fins medicinais na China naquela época. Todo mundo aqui está familiarizado com o que é uma farmacopeia? A farmacopeia é basicamente um compilado de insumos que são utilizados para fins medicinais e que tem por objetivo estabelecer parâmetros de qualidade para o uso daqueles insumos e também quais são as indicações médicas para quais aqueles insumos são utilizados. Então, nessa farmacopeia de 2.700 anos antes de Cristo, já estava catalogado que a cannabis ela era utilizada para fins como anti-inflamatório, como analgésico e como antiemético, que é para evitar vômito. Era usado como digestivo. Então, esses usos já eram conhecidos da medicina tradicional chinesa. Tá? A cannabis também é conhecida da medicina tradicional indiana, da Ayurveda. Eu trouxe aqui uma ilustração. Esse aqui é Dhanvantari. Dhanvantari é um dos avatares do deus Shiva, que é um dos 3 principais deuses do hinduísmo. As principais são Brahma, Vishnu e Shiva. E dentro da medicina tradicional indiana, da Ayurveda, Dhanvantari, que é esse avatar de Shiva, ele é o responsável pela saúde e ele é o patrono da medicina tradicional indiana e ele é comumente representado com uma folha de cannabis na mão. Essa folha aqui é uma folha de cannabis. E porque, segundo o Avarta Veda, que é um dos textos sagrados da religião hindu, a cannabis era a planta
preferida de Lord Shiva e um presente dele para o mundo, porque é uma planta que tem vários usos. Ela tem uso como bebida, ela tem uso como alimento. A semente da cannabis, ela é muito rica em proteínas. Ela tem uso têxtil, ela tem uso como papel, como insumo para papel, e ela também tem uso medicinal para diversos usos. E naquela época, gente, meu tempo está voando. Vou tentar correr aqui. Ela tem uso como anti-inflamatório, como analgésico, como antiemético. Também tem uso para tratar problemas circulatórios. Então, o uso da cannabis também é documentado na medicina tradicional indiana. Mas, na medicina ocidental, vamos colocar assim, os usos da cannabis não eram conhecidos, embora sim o uso industrial da planta fosse largamente conhecido e utilizado na Europa, até que esse médico que está registrado aqui nessa terceira figura, que é o Dr. William O'Shaughnessy, que era um médico britânico de origem holandesa, vai trabalhar como médico da Companhia das Índias Orientais na Índia, em Calcutá, e ele percebe que os indianos utilizavam uma erva que ele não conhecia para tratar gripe e resfriado, e ele começa a estudar essa erva, que era a cannabis da variedade indica, e ele começa a receitar para pacientes europeus a cannabis para tratar problemas respiratórios. E esse uso se populariza na Europa, a ponto de uma companhia francesa lançar cigarros de cannabis na Europa para tratamento da tosse. Por mais, enfim, contraditório que isso possa parecer. E esses cigarros, inclusive, chegaram ao Brasil, como mostra essa propaganda aqui, que eu retirei do site do Smoke Buddies, mas parece que a fonte original era a Revista da Semana, que era uma revista brasileira que circulava no século XIX. Como eu falei, a cannabis conviveu com a humanidade, tanto no seu uso recreativo como no seu uso medicinal, durante milênios, sem maiores indagações, até que surge a Convenção do Ópio. A Convenção do Ópio ela surge em 1912, por demanda dos Estados Unidos, por conta dos problemas, inclusive geopolíticos, gerados pelo uso recreativo do ópio, que é uma resina da papaver sonífero, que é a papoula. O ópio, inclusive, chegou a causar 2 guerras na China, entre a China e o Reino Unido, porque o Reino Unido ele era o maior traficante de ópio do mundo e a China era um dos maiores usuários. A China tentou impedir que o Reino Unido utilizasse seus portos para escoar ópio para o resto do mundo, e o Reino Unido, que tinha uma marinha muito mais forte que a da China, foi simplesmente lá e tomou os portos à força, inclusive um tal de Hong Kong, que depois virou protetorado britânico. Embora a Convenção do Ópio ela tenha, enfim, como base o problema gerado pelo ópio recreativo, e na época também já se usava ópio para fins medicinais, a morfina, que é considerado o primeiro blockbuster da história da indústria farmacêutica, ela é do século XIX e ela é obtida diretamente do ópio. A Convenção do Ópio acabou sendo utilizada para proibir outras drogas, inclusive para controle social. E foi nessa que entrou a cannabis, porque a cannabis era uma droga que ela era utilizada para fins recreativos, basicamente, por pessoas de classe social mais baixa. Então, foi uma forma que os Estados Unidos acharam, de certa forma, para proibir o uso de drogas recreativas para a população latina dos Estados Unidos.
Não é à toa que a maconha é conhecida nos Estados Unidos pelo nome em espanhol, que é marihuana. É justamente por isso, porque a cannabis ela foi introduzida nos Estados Unidos pela população latina. E, apesar de, na época, o Reino Unido ter tentado manter a cannabis fora da lista de plantas proibidas, porque a Índia era uma colônia britânica e havia todo um uso medicinal e religioso ligado à Índia, ele não conseguiu, e a cannabis foi incluída, tá? E a repressão aumentou com a chamada guerra às drogas, que foi uma política do governo Nixon dos Estados Unidos, em que foi feito aquele famoso comercial que mostra que supostamente a cannabis ela fritaria o cérebro das pessoas. E por pressão, mais uma vez, dos Estados Unidos, a cannabis ela é colocada na Convenção Única de Drogas da ONU, que o texto inicial é de 61, mas foi revisado em 72, no mesmo nível de periculosidade, vamos colocar assim, de drogas como a heroína. A cannabis ela só vai ser reabilitada a partir de meados dos anos 60 e 70, com base nos estudos desses dois caras que estão aqui, um deles é brasileiro, a gente pode se orgulhar disso. O senhor que aparece aqui com a fórmula do THC é o Dr. Rafael Michelin, que é um médico israelense, que foi ele quem descobriu o THC e ele foi o principal responsável por estabelecer estudos médicos sobre as propriedades da cannabis, porque, embora as substâncias contidas na papoula, que dá origem a ópio, heroína e outras drogas, fossem muito conhecidas, a cannabis não tinha muito estudo. Foi ele o primeiro a descobrir um canabinoide. E, junto com ele, a outra foto aqui é do doutor Elisaldo Carlini, que era um professor da Unifesp, faleceu recentemente, que, com base em exemplares de cannabis apreendidos pela polícia, ele começou a estudar os efeitos medicinais da cannabis e ele estabeleceu que a cannabis era efetiva para o tratamento da epilepsia refratária lá nos anos 60 e 70. E, com base nos estudos desses dois senhores, outros estudiosos começaram a estudar como a cannabis agia no nosso corpo e descobriram que não só a gente tem receptores para os canabinoides, que são o CB1 e o CB2, localizados no nosso corpo inteiro, como está aqui, como a gente tem o que a gente chama de sistema endocannabinoide. Nós produzimos canabinoides, substâncias análogas ao THC ou CBD, no nosso próprio corpo. E chegando aqui no caminho do Canadá, que é o nosso case study para a legalização da cannabis e para a proteção de cultivares de cannabis. O Canadá ele foi forçado a proibir a cannabis em 1923, quando ele adere à Convenção do Ópio. O que até chega a ser engraçado, porque na época praticamente não havia uso de cannabis no Canadá. A primeira apreensão de cannabis feita no Canadá com base na proibição foi em 1937, ou seja, mais de 10 anos depois da proibição. Só que, com a contracultura dos anos 60 e 70, o uso se populariza entre os jovens e é estabelecida a chamada Comissão Ledan, que é com base no parlamentar que presidia a comissão no Parlamento do Canadá, para estudar a possível descriminalização da cannabis. E essa comissão chega à conclusão, em 1972, de que, enfim, era prudente para fins de saúde pública descriminalizar o uso da cannabis, mas, infelizmente,
nenhuma atitude concreta é tomada para a descriminalização até 1999. O que aconteceu de 1972 a 1999? Não só houve um estudo mais concreto das propriedades medicinais da cannabis, como alguns países começaram a descriminalizar o uso da cannabis. O primeiro deles, ele não legalizou, descriminalizou, foi a Holanda, em 1976. A Holanda não tem uso legalizado da cannabis, mas não é crime usar cannabis na Holanda. E, com base nesses estudos, pacientes que tinham condições médicas para as quais não tinham tratamento, mas tinham estudos promissores com a cannabis, começaram a importar cultivares de cannabis da Holanda para cultivar em casa e utilizar a erva no seu tratamento. E as polícias ao redor do mundo começaram a prender essas pessoas que estavam cultivando cannabis em casa para seu uso e para fins medicinais. Em 1999, 2 pacientes que tinham feito isso ingressaram com habeas corpus nas cortes da província de Ontário, que é a província mais populosa do Canadá, pedindo autorização da justiça, mesmo diante da criminalização, para utilizar a cannabis para fins medicinais e para plantar em casa, e conseguiram. E dentro dessa realidade, em 2000, houve o caso que é conhecido como Regina versus Parker. Regina se refere à rainha da Inglaterra. O Canadá faz parte da Commonwealth, então todos os casos criminais no Canadá que são conduzidos pelas Crown Court são sempre a rainha contra alguém. Então, nesse caso, a promotoria do estado da província de Ontário recorreu contra o habeas corpus de um paciente, e a Suprema Corte do Estado de Ontário determinou que, em vista do direito à saúde, aquele paciente tinha o direito de cultivar cannabis em casa. A partir dessa decisão, a Health Canada, que é a Anvisa canadense, ela estabeleceu as primeiras regulações para cultivo doméstico de cannabis em 2001, a partir das quais foi não só autorizado que as pessoas plantassem cannabis em casa para fins medicinais, mas também foi determinado que a própria Health Canada iria fornecer cannabis para quem não tivesse meios para cultivar em casa. Essa regulamentação foi revisada em 2013 por esse ato que está aí na tela, no qual foi proibido o cultivo doméstico, porque a Health Canada chegou à conclusão de que estava muito difícil controlar o cultivo doméstico, porque as pessoas, por estarem importando muitas vezes cultivares que vinham da Holanda com índice de THC muito alto, que gera o efeito psicoativo, né? Porque na Holanda as pessoas cultivam cannabis muitas vezes não para uso medicinal, mas para uso recreativo. A coisa tinha saído de controle e era melhor, então, estabelecer um mercado legal de cannabis, e empresas foram autorizadas a cultivar cannabis no Canadá, indoors, né, em estufas próprias para isso, até para ver um controle do plantio. E também porque, enfim, o Canadá tem um clima, né, que não é muito propício ao cultivo do que quer que seja. Só que essa legislação foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte do Canadá em 2015, tendo em vista o acesso à saúde, com base, nesse caso, Regina versus Smith, mais uma vez, um habeas corpus, né, que havia sido pedido por algum paciente que estava cultivando em casa, e esse paciente alegou que era muito caro comprar cannabis no mercado legal canadense, que ele não tinha meios para isso, e que, tendo em vista a condição médica dele, ele deveria ser autorizado a cultivar a sua própria plantinha de cannabis em casa. E, em 2018, o uso recreativo foi legalizado no Canadá,
hoje, então, não é mais uma questão se a pessoa pode ou não cultivar em casa. A questão é a qualidade do que ela cultiva, porque, como eu mencionei para vocês, dependendo da variedade que a pessoa está plantando, vai ter mais THC ou mais CBD. E com a legalização da cannabis no Canadá, houve toda uma movimentação da indústria para gerar cultivares tanto ricos em THC para uso recreativo, quanto mais ricos em CBD para uso medicinal, embora também haja uso medicinal do THC, tá? Só que o uso medicinal do THC é, digamos assim, menos estudado do que o uso do CBD, que é mais bem estabelecido. Só que essas pessoas que tentaram obter essas cultivares se depararam com a realidade de que não havia descritores no órgão equivalente ao SNPC no Canadá para eles descreverem as suas variedades de sativa indica. Tinha para hemp, para ruderalis, porque o plantio da cannabis para fins industriais nunca foi proibido no Canadá. Mas para a variedade sativa indica não tinha por causa do proibicionismo. Além disso, eles também não conseguiam se valer de escritores de outros países membros da OPOV, porque o cultivo da cannabis também era ilegal nesses países. O Canadá foi o segundo país do mundo a legalizar o uso de cannabis, o primeiro foi o Uruguai. E a falta de escritores criou, por conta da proibição, gerou uma situação esdrúxula, que ficou uma discussão entre a Health Canada, a indústria e o serviço equivalente ao SNPC no Canadá, do que fazer nessa situação, e a própria indústria meio que acabou ajudando o órgão com que seriam as escrituras aceitáveis. E tem outra questão de que o cultivo indoor da cannabis afeta o teste do DHE, da distinguibilidade, da homogeneidade e da estabilidade, porque modifica a floração da cannabis, o tempo de floração. E isso também gera problemas na hora de você reivindicar a proteção, porque você tem que caracterizar a floração da planta para fins de reprodução. E eu já estou acabando, gente, tá? Estou tentando correr o máximo que eu posso. No Brasil... Aline, desculpa, me permita só uma breve intervenção, apesar do barulho aqui. Se você conseguir concluir em 5 minutos, Consigo. Porque a próxima palestra já está atrasada e a culpa foi nossa, não foi sua, não se preocupa. Mas muito obrigada, está muito interessante. É uma pena que o tempo esteja corrido. Não, sem problema. Eu consigo concluir, não tem o menor problema, tá? No Brasil, a gente está numa discussão que está, digamos assim, meio mal parada. Eu mandei para vocês, entre os materiais, um vídeo com um documentário chamado Anne, que conta a história da primeira paciente de cannabis medicinal no Brasil. A cannabis foi introduzida no Brasil, acredita-se, pelos escravos vindos da África, tanto que o nome que a gente conhece, a planta popularmente no Brasil, que é a maconha, vem da língua quibundo, que é uma língua da Angola. Então, acredita-se que a maconha foi introduzida no Brasil pelos escravos vindos da Angola, que eram islamizados, porque a cannabis era utilizada em rituais do islamismo sufi. Mas o uso medicinal, a primeira paciente de uso medicinal, que foi a Anne, era uma paciente de epilepsia refratária, que a mãe dela começou a importar óleo de cannabis da Holanda contra a proibição, e ela levou aqui a Anvisa, Neuci, o material com o link com o vídeo está no material que eu enviei, que está já subido no Seduc. Tá? Eu depois tenho os meus contatos, quem quiser pode me mandar um e-mail que eu envio o link desse documentário. Mas essa situação da Anne levou à legalização da importação do óleo de cannabis
dentro de uma resolução da Anvisa que é, digamos assim, a avó da atual resolução 335 de 2021, que é a resolução da Anvisa que permite a importação de produtos de cannabis para o Brasil, e que, por sua vez, levou a RDC 327 de 2019, que é a RDC dos produtos à base de cannabis, que permite o registro de produtos à base de cannabis, desde que demonstrada a sua segurança e a sua qualidade. O requisito da eficácia não é exigido dos produtos à base de cannabis no Brasil. Só que no Brasil ainda não é permitido o plantio. A cannabis não está no RNC, o SNPC não tem descritório, se alguém quiser pedir proteção para uma cultivar de cannabis, não consegue, porque não tem descritórios no SNPC. E o que acontece muitas vezes aqui no Brasil, quando se refere a plantio, são pacientes que fizeram exatamente o que aqueles pacientes iniciais do Canadá fizeram, que é importar cultivares da Holanda para plantar em casa. E esses pacientes se organizaram em associações. As mais conhecidas são a Abrace e a PEP. Recomendo que vocês entrem no site dessas entidades. E essas entidades, hoje em dia, não só cultivam cannabis, mas fornecem óleos para vários pacientes com base em habeas corpus concedidos pela Justiça Federal. E nessa situação atual do Brasil, a gente tem o PL 399, que já foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara, e esse, sim, vai permitir o plantio da cannabis no Brasil, não só para fins medicinais, mas para fins industriais, para plantio de cânhamo, e para fins também de cosméticos, para fins veterinários, e para outros fins que estão descritos no PL, que eu também já enviei para vocês. Só que a situação atual é que a cannabis não pode ser plantada no Brasil porque ela segue prescrita nos termos da portaria do Ministério da Saúde 344 de 1998. Além disso, tendo em vista a possível aprovação, a gente tem um projeto da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, em que eles, enfim, estão desenvolvendo cultivares de cannabis para, quando houver a legalização, eles poderem colocar no mercado. Por fim, uma reflexão final do Paracelso, que é considerado o pai da toxicologia, ele era um alquimista suíço. A diferença entre o remédio e veneno é a dose, dizia o Paracelso. A gente tem uso legalizado dos diversos opioides e opiáceos para fins medicinais, ou então a gente não teria cirurgias, porque eles são largamente utilizados para sedação e para analgesia durante cirurgias. Então, por que não tratar a cannabis da mesma forma profissional que a gente trata os opiáceos e opioides? Fica aqui a reflexão. E, por fim, para quem quiser aprofundar a discussão, que desculpe, eu queria poder falar muito mais. Seguem aqui os meus contatos no LinkedIn, no Instagram, o meu e-mail, e para quem quiser me adicionar no LinkedIn, tem aqui o QR Code, que fica até mais fácil, é só apontar a tela do celular de vocês para o slide que vocês já me adicionam. Muito obrigada e desculpe se eu me estendi. Aline, muitíssimo obrigada. Sua palestra foi interessantíssima. Difícil a gente ver esse tema aprofundado, como você deu dimensão profunda a ele, de quem tem essa visão prática, não só acadêmica do tema. Então, parabéns, os alunos estão elogiando muito. Realmente foi uma excelente palestra. A gente não vai ter tempo para debates, pessoal, mas a Aline está à disposição, se vocês quiserem, né, depois trocar ideia com ela sobre alguma pergunta específica. Eu vou deixar, então, o nosso muito obrigado para você.